Quanto custa de verdade abrir uma franquia? Nesse vídeo eu separei em 10 etapas e vou te explicar todas elas de forma detalhada, inclusive os custos ocultos, o que ninguém te fala se você não perguntar. Assista esse vídeo até o final e saiba tudo sobre o universo das franquias. E se você ainda não sabe o que é e como funciona uma franquia, em algum lugar desse vídeo vai ter um link para você acessar e entender tudo sobre esse negócio. E o que eu vou falar nesse vídeo hoje é um contexto geral, tá? Então talvez a franquia que você esteja analisando não se enquadre em todos os custos que eu vou falar nesse vídeo, como por exemplo uma franquia home office, do qual você vai investir apenas na taxa de franquia, o computador, internet e notebook. E a primeira etapa é a taxa de franquia, que é um valor que você paga de forma única para o franqueador para ter direito a duas coisas: utilização desse nome e também acesso a todos os segredos de negócio dessa marca franqueada. A taxa de franquia você paga geralmente no contrato, na assinatura do contrato ou, em alguns casos, no pré-contrato. A maioria das franquias cobram esse valor de forma à vista, podendo algumas também parcelar esse valor. E a segunda etapa é a questão do projeto arquitetônico, é claro, para franquias que têm loja física. Você tem que ficar atento se essa franquia já possui uma equipe interna de arquitetura ou se você vai ter que contratar esse tipo de serviço à parte. Para ficar mais claro para você entender, às vezes a franquia já possui uma equipe interna de arquitetos que vão fazer esse projeto para você. Em outros casos, a franquia possui parcerias homologadas, com escritório de arquitetura, onde você vai pagar direto para esse fornecedor homologado fazer o seu projeto. Então é importante você ter a ciência. Sou eu ou é vocês quem vão arcar com esse custo? Pergunte sempre para quem está te atendendo. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva nesse canal para que assim esse vídeo chegue para mais pessoas que estejam buscando franquia também. Já a terceira etapa é em relação à adequação desse ponto comercial. Essa adequação é toda a parte de infraestrutura, inclusive a parte civil, hidráulica e elétrica. E essa é uma etapa muito delicada, por ser um custo variável, que vai depender muito do tamanho desse imóvel, bem como a localização que ele está inserido. Por exemplo, se você pegar um imóvel de 30 metros quadrados, ele vai ter um custo superior ao imóvel de 20 metros quadrados e assim por diante. Quem vai saber te responder isso com precisão é o franqueador. Então pergunte para ele, questione ele e entenda melhor se realmente compensa de repente pegar um imóvel menor ou maior para essa franquia. E a quarta etapa desse vídeo é em relação à mobília dessa unidade, ou seja, todos os móveis, equipamentos e utensílios que você vai precisar para operar essa franquia. E geralmente você compra isso através dos fornecedores homologados da própria franquia, com melhores preços e melhores formas de pagamento também. E agora eu quero te dar uma dica de ouro. Não aceite apenas o que o consultor está te falando. Não acredite apenas na palavra e na planilha que ele está te mostrando. Peça relatório, peça documentos que comprovem de alguma forma que aquilo realmente se enquadra nessa franquia. Por exemplo, quando vou prestar consultoria para algum cliente, nós criamos um relatório que seria um memorial de todos os equipamentos, valores que ele vai ter nessa operação. Por exemplo, uma sorveteria, 2 freezer, R$ 1.500 cada freezer, 2 cadeiras, R$ 300 cada cadeira, investimento completo, X valor. Peça isso e também outra dica importante, pesquise esses valores no Google. Será que essa precificação está de acordo com o atual mercado? Ou esse franqueador fez um cálculo 4, 5 anos atrás e esse preço desse insumo disparou e você não está sabendo ainda? Então é importante você averiguar para você não ter surpresas depois. E a quinta etapa que eu trago para vocês hoje é em relação ao estoque. Se for uma franquia de produtos, você vai precisar ter um estoque inicial com itens para revenda ou então um estoque de insumos para você fazer a fabricação e preparação para o cliente final na hora. Um grande exemplo é, se você for comprar uma franquia de sapatos, o estoque já vem pronto. Basta você ter um estoque inicial e fazer a revenda desses sapatos para o seu cliente. Já se você for ter uma franquia de alimentação,
você vai ter que ter um estoque do quê? Das embalagens e dos insumos para você fabricar e preparar esses produtos na hora que seu cliente fizer o pedido. E mesmo que você consiga comprar todo o seu estoque de forma parcelada, é muito interessante você ter o valor total da compra em caixa. Para caso ocorra algum imprevisto, ou então você não vendo quanto você gostaria, você tem um valor para honrar as suas contas com esses fornecedores. E a sexta etapa que eu trago para vocês é em relação aos custos pré-operacionais. Ou seja, todas as despesas que você tem antes da sua loja ser inaugurada. E muito cuidado com isso, porque isso é um custo oculto que grandes franqueadoras não falam para você. E o que seria isso? Vamos supor que você vá adquirir uma franquia de alimentação. E para que você consiga fazer essa reforma e adequação desse ponto, você precisa alocar esse ponto comercial. E ao não ser que você tenha conseguido negociar uma carência com o proprietário desse imóvel, você vai ter que arcar com aluguel, IPTU, água e luz desse imóvel antes de inaugurar a sua loja para fazer essa reforma. E outra questão de um custo pré-operacional é em relação ao treinamento. Muitas franquias pedem que você contrate uma equipe de 2 a 3 ou até 4 semanas antes da inauguração da sua franquia. Por quê? Porque a gente precisa treinar e capacitar você e a sua equipe para fazer um atendimento no padrão dessa franquia. E você tem que questionar essa marca, quem que vai assumir esse custo? Eu vou fazer o treinamento de forma física ou online? Vocês virão até a minha unidade algumas semanas antes da inauguração ou será eu e minha equipe quem teremos que ir na sua matriz? Enfim, você precisa saber todas essas informações, perguntar, questionar para que você não tenha surpresas. Se você precisar ir e levar a sua equipe até a matriz, aonde que fica essa matriz? É no Rio de Janeiro, é em São Paulo, é na Bahia? Né? Você vai ter que arcar com custo de deslocamento, de hotel, alimentação e também salários e benefícios impostos desse quadro de colaboradores. Anote tudo, coloca na ponta do lápis e não tenha surpresas na hora do seu negócio. E a sétima etapa que você precisa analisar nesse teu novo empreendimento é em relação às luvas. Quando você vai, por exemplo, numa Avenida Paulista, você vai pegar um imóvel muito concorrido, com grande visibilidade, para você ter direito a ter aquele imóvel, alugar aquele imóvel, não é comprar, é ter direito a alugar o imóvel. Você precisa pagar uma taxa, que são as luvas. E na maioria dos planos de negócio de franquia, esse não é um custo que está previsto, até por conta da grande variação dele. Ou seja, é mais um custo oculto que você precisa analisar, precisa entender e questionar esse franqueador se vai existir de fato ou não. Em operações em shopping, você também tem esse custo que geralmente é chamado de CDU. Ele não se aplica a quiosques, apenas a lojas convencionais em shopping. E afinal, qual o sentido de eu ter que pagar um valor alto para poder ter o direito de alugar um ponto comercial? Olha, isso vai depender muito do ponto comercial em questão. Por exemplo, se você tiver uma oportunidade de locar um imóvel ao lado do McDonald's, em uma avenida super movimentada, a chance do seu negócio ter mais sucesso é enorme. Então, quem vai saber te responder todos esses pontos é o próprio franqueador. Pergunte para ele, questione ele, converse com os franqueados e entenda melhor. Talvez esse modelo de negócios não contemple a questão de luvas ou talvez sim, faça parte do plano de negócio. Então, analise melhor e estude todos os detalhes. E a oitava etapa que eu trago para vocês é o marketing inaugural. Pessoal, mesmo sendo uma franquia, você precisa injetar dinheiro para fazer a sua marca, essa operação ser conhecida. Às vezes a franquia ela fez muito sucesso em outras cidades, mas na sua cidade em questão ela é uma nova operação, é um novo ponto comercial. Então, você precisa ter uma verba separada, vamos supor R$10.000. O que nós faremos com esse valor? 5 mil vai ser injetado em mídias sociais, Facebook, Instagram, Google. R$2.000 a gente vai investir em ações comerciais. R$3.000 a gente vai investir de repente em algum brinde, alguma visita, alguma assessoria de imprensa. Mas você precisa ter isso para fazer a sua unidade já começar faturando de uma forma bacana. Pergunte para o franqueador quanto que é necessário e como será usado esse valor do marketing inaugural. E meu amigo, se ele não souber te responder isso,
corre dessa franquia porque ele não sabe o que ele está fazendo. Uma franquia sólida, ela sabe exatamente o que precisa ser feito para fazer uma unidade nova já começar faturando de uma forma bacana. E a nona etapa que eu trago para vocês hoje é o capital de giro, que nada mais é do que uma reserva financeira que você precisa ter na sua própria conta corrente para poder girar a sua operação. E esse é um custo oculto que geralmente quem está te atendendo não vai abordar com bastante profundidade. E o que seria o capital de giro na sua essência? Ele tem duas finalidades. A primeira é suprir as despesas da sua operação enquanto você não atingir o ponto de equilíbrio das vendas. E o segundo fator importante é em relação ao descasamento das despesas com as receitas. Vamos supor que você invista no estoque, você paga o valor de determinado valor à vista. Só que a sua venda você vende para a maioria dos seus clientes a prazo. O cliente passa no cartão de crédito e você vai receber após 30 dias. Ou seja, se você não tiver um valor para durar durante 30 dias, você vai ter um descasamento e você vai ficar sujeito a pagar juros de cheque especial ou então antecipação de recebíveis, que é onde você vai ter que descapitalizar através dos juros da maquininha de cartão. E a décima e última etapa que eu trago para vocês é em relação aos reinvestimentos. Todo negócio ele vai necessitar de um reinvestimento, seja numa depreciação de um maquinário, seja numa pintura de parede a cada 3 anos, seja na troca de novos equipamentos, enfim. Você precisa realmente reinvestir nesse negócio para manter ele sempre na mesma qualidade. E outra questão importante é em relação ao contrato, ao prazo de contrato da franquia que você tem. Geralmente, o prazo é de 5 anos e você vai pagar metade do valor da taxa de franquia para renovação por mais 5 anos. Então, também considere esse reinvestimento na sua análise pessoal. E se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like e se inscreva nesse canal para que assim o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!